Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus nesse instante, cantando o hino de número 3, o nosso inário, O Deus Eterno Reina. Que música maravilhosa essa música que acabamos de cantar. O Deus Eterno Reina. Que Ele possa reinar também em nosso coração. Oremos. Bom Deus, bom Pai, o nosso muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede e te pedimos nesse instante que venhas estar conosco na programação da Escola Sabatina em nome de Jesus. Amém. Aos sábados, no programa da Escola Sabatina, nós temos aí o privilégio de sempre assistirmos um vídeo enviado dos campos missionários, né? Nesse quarto trimestre de 2020, a divisão que está sendo ajudada por todos nós é a divisão sul-asiática, né? Então, o excesso das nossas ofertas irão ajudar, né, os projetos que esta divisão, né, tem estabelecido. Vamos então, nesse instante, assistir mais um desses informativos. Informativo Mundial das Missões. O curandeiro que não se curava. Bagisha passou toda a vida adorando ídolos colocados no altar de sua casa, em um pequeno vilarejo indiano. Ele acreditava a esses ídolos sua prosperidade como curandeiro. Muitas pessoas iam à sua casa buscando cura. Mas então Bagisha adoeceu, vomitando e sentindo tonturas, e nenhuma feitiçaria que fazia em si mesmo o curava. Seu trabalho como curandeiro começou a fracassar. Se ele não conseguia se curar, como poderia ajudar os outros? Era o que pensavam as pessoas. Certo dia, um pioneiro da missão global chamado Samson soube que Bagisha estava doente e foi visitá-lo. O curandeiro foi áspero, se recusou a orar a Jesus
e disse que sua feitiçaria era mais poderosa que o Deus de Samson. Bagicha piorou e foi levado ao hospital, e ali descobriu que estava com um tumor no cérebro. O médico afirmou que ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Entretanto, Bagicha não tinha dinheiro suficiente. Samson soube que o curandeiro estava no hospital e foi visitá-lo. E desta vez Bagicha se animou com a visita do adventista. Depois de algumas palavras, Samson orou com o curandeiro, dizendo: Senhor, cure esse homem, para que seu nome seja glorificado. No dia seguinte, o médico fez um novo exame e, para sua surpresa, não encontrou nenhum sinal do tumor. Outros exames foram feitos e todos deram negativo. Bagicha estava curado. O médico ficou impressionado, lembrou da oração de Samson e perguntou a Bagicha: Que Deus é esse que curou você? Bagicha respondeu: Eu era feiticeiro, mas aquele missionário me apresentou Jesus. Foi Jesus que me curou. Bagicha estudou a Bíblia com Samson na igreja adventista e depois de um tempo foi batizado. Seu testemunho ainda levou outras 50 pessoas a estudarem a Bíblia e metade delas foi batizada também. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma igreja maior para a congregação que o pastor Samson lidera em Amritsar. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né? Deus atuando ali na vida de pessoas que não conhecem a Jesus. Nós temos, assim, uma facilidade muito grande para a pregação do Evangelho aqui no Brasil, né? Mas nesses países há uma dificuldade imensa. Assim como nós conhecemos muito pouco, por exemplo, do islamismo, do brahmanismo, do hinduísmo, eles também conhecem muito pouco do cristianismo. Então Deus tem realmente trabalhado ali no coração, né? Nesse caso dos indianos, né? E então você e eu podemos, com as nossas ofertas, né, e através desse aplicativo 7Me, ajudar a pregação do Evangelho e muitas pessoas vierem a conhecer a Jesus como seu Salvador. Então, sejamos realmente liberais em nossas ofertas. Muito bem, nesta quinta-feira, nós tivemos, infelizmente, né, a morte do marido da Fernanda Lara. Ele era um jovem, acompanhava, né, musicalmente a sua esposa. Eu estou tentando aqui, eu tinha colocado, está aqui, o nome dele, Giordani. O Giordani, infelizmente, então, perdeu a sua vida, mas descansou no Senhor, né? Essa é a esperança de todos nós. Então, a mensagem musical hoje é com a Fernanda Lara, né? E aparece ali também ao piano o esposo. Vamos assistir então a esse vídeo. Eu tenho que orar.
Que Deus possa consolar, né, a nossa irmã Fernanda Lara na esperança da volta de Jesus. E com a volta de Jesus, a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. Vamos orar pedindo a Deus entendimento para a recapitulação da lição dessa semana. Bom Deus, bom Pai, iremos agora recapitular a lição que durante toda essa semana tivemos o privilégio de estudar. Por favor, nos dê o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém? Muito bem, aí está o título, né? Educação e Redenção. E interessante que o verso foi grande para memorizar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 até 8, né? Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo, assim, tanta afeição por vocês. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor especial por todas as suas ovelhas. Quando ele ali abria um grupo, abria uma igreja, ele tinha um cuidado todo especial. Ele até mesmo diz, né, um cuidado de uma mãe. Assim como uma mãe cuida dos seus filhos, jamais os esquece. Deixa de comer para dar alimento aos seus filhos, se for preciso. O apóstolo Paulo está dizendo, da mesma forma, eu e a minha equipe de evangelismo estamos fazendo por todos aqueles, né, a quem nós temos entrado em contato, aqueles que temos batizados, aqueles que nós temos, né, colocado nas igrejas. Era um amor incomparável, o amor do apóstolo Paulo e toda a sua equipe evangelista. E aqui, no sábado à tarde, nos diz então, se a igreja deve ser um lugar de educação, ela deve providenciar um genuíno espaço para um diálogo ocorrer. E é interessante, amados irmãos, que muitas vezes nós encontramos isso numa classe de estudos bíblicos, né? A gente pode, nas classes de estudos bíblicos, providenciar, então, o auxílio, né, bíblico, o auxílio teológico às pessoas, à comunidade, às ovelhas, né? Uma outra forma é através dos pequenos grupos, né, onde nós podemos também nos encontrar, né, e conversarmos sobre a Bíblia. Aqui em Santa Catarina, aqui na Associação Norte Catarinense, nós temos o Encontro Fora do Encontro, que é um encontro, né, em pequenos grupos, né, onde a palavra de Deus também é aberta. Então, existem várias formas, mas a igreja precisa providenciar isso. A igreja não pode ser só aberta no sábado de manhã, né, e durante a semana não ter mais nenhuma atração doutrinária, atração social para com os seus membros. Nós precisamos providenciar isso para os membros, né? Continuando, assim como nos disseram repetidamente como alunos na escola, não existem perguntas tolas. Devemos providenciar dentro da igreja um ambiente seguro para cada pessoa crescer na graça e no entendimento de Deus e seu plano para as nossas vidas. Veja que interessante que as crianças, quando elas são pequenas, elas têm essa questão, né, de tudo perguntar. E vem aquela fase do porquê. Por que assim? Por que essa palavra é assim? Por que nós fazemos assim? Tudo eles querem ter uma resposta. São os porquês. Então, e quando a gente está aí educando os nossos filhinhos, né, os nossos netinhos, nós não consideramos essas perguntas tolas. Pelo contrário,
São inquietações que eles têm e que querem respostas. Então, o que nós fazemos, né, como pais, como avós, como educadores? Nós providenciamos respostas. É claro que algumas perguntas que eles nos fazem, muitas vezes nós não temos a resposta, mas a gente procura ajudar. Assim, queridos, é dentro da igreja. Nós precisamos, dentro da igreja, ter esse espaço para que os nossos filhos da fé, eles possam então ter as suas respostas, né, às questões que é muito claro, muito natural eles fazerem, né? Então a igreja precisa providenciar isso, né? Muito bem, aí na parte de domingo, o subtítulo, né, a educação cristã. Então, amados irmãos, a verdadeira educação cristã, senão outra coisa, deve nos fazer subir acima dessas fraquezas e males humanos e ver os outros como Cristo os vê. Seres por quem ele morreu, seres cujos pecados ele carregou na cruz, seres pelos quais ele pagou infinitamente preço. Isso é de suma importância. Como é que nós vemos as outras pessoas? Se nós olharmos com o olhar de Cristo, então, aquilo que nós acabamos de citar, né, nós vamos ver pessoas, e não somente pessoas, nós iremos ver pessoas por quem Cristo morreu. E se Cristo morreu por elas, elas têm valor. Então, a nossa ótica cristã será diferente. Nós iremos ver, enxergar com os olhos de Cristo, né? Seres cujos pecados ele carregou na cruz. Jesus carregou na cruz pelos pecados meus e dessas pessoas pelas quais eu estou entrando em contato. Então, eu tenho um olhar o quê? Diferente, né? O meu olhar é completamente diferente quando eu olho com os olhos de Cristo. E eu pergunto, temos nós olhado com os olhos de Cristo, né? Temos nós olhado com os olhos de Cristo? Na parte aí de segunda-feira, chamados, né, para viver como luz. E é interessante, amados irmãos, esse verso, né, que nós encontramos na Bíblia, lá no livro de São Mateus, quando Jesus então fez a pregação ou então ficou conhecido como o Sermão do Monte, né? E ele disse então: vocês são o que? A luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E aí ele continuou, né, dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada num monte. É verdade. Quantas e quantas vezes, né, nós estamos aí dirigindo à noite numa estrada escura e de repente lá ao longe nós enxergamos várias luzes, pequeninas luzes, mostrando que existe ali ou uma cidade, ou uma vila, ou qualquer coisa que existe pessoas lá morando. As luzes não podem esconder ou se esconder na escuridão. Não há como. Então Jesus nos comparou como a luz e nós somos a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque este mundo jaz em trevas. Interessante, amados irmãos, agora na quarta-feira morreu Diego Armando Maradona, né? Depois de Pelé, o maior jogador de futebol que esse planeta conheceu. Teve dificuldades, né, na sua vida fora dos campos, né, muito grande. Mas os argentinos lá, na quinta-feira, quando foi feito o sepultamento, estavam ali endoidecidos. Chamavam de Deus, o Deus não morreu, coisa parecida, né? Estavam ali com aquela tristeza, né, de perder o seu ídolo. E sabe, amados irmãos, é esse o mundo que nós vivemos, né?
Quantas e quantas pessoas morrem que servem ao Senhor e que as pessoas, e que a mídia, né, que a imprensa não divulga nada. Mas foram pessoas que levaram, né, centenas de pessoas, de repente, para o reino celestial. Mas para a ótica humana, eles não têm valor nenhum. Né? Então, nós somos a luz do mundo para trazer luz a esse mundo que jaz em trevas. Não há esperança nesse mundo, mas nós, como luz, podemos acender, né, esperança nessa escuridão chamado planeta Terra. Né? Sejamos então essa luz. Né? Na parte de terça-feira, vivendo como discípulos, né? Como discípulos de Jesus, devemos hoje ter certo de que Jesus é sempre o centro de nosso companheirismo e adoração. Isso é de suma importância. Não se esqueça, quando Jesus ele se torna o centro do nosso companheirismo e da nossa adoração, então nós vamos viver, embora vivendo nesse mundo cheio de trevas, de dores, de morte e assim por diante, mas nós vamos viver felizes, porque Jesus é o centro da nossa vida. Então, quando nós colocamos Jesus como o centro, como o primeiro do nosso mundo, do nosso viver, então nós teremos real felicidade. O que vem acontecendo neste mundo? As pessoas, elas não têm, como eu vos disse, né? Não têm mais esperança. E então elas correm atrás, né, da tal da esperança. Mas a esperança, ela tão somente é encontrada em Jesus. Não há como encontrar a esperança em outras coisas ou em outras pessoas. Ela somente é encontrada em Jesus. Né? E é interessante, amados irmãos, de que aqui em Lucas, né, no capítulo 4, verso 18 a 23, quando Jesus foi à sinagoga, né, ele tomou o livro e ele começou a ler. Né, e ele disse assim: o Espírito Santo é sobre mim, no verso 18, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então, quando ele leu isso, ele se assentou, né, e disse: olha, essas palavras hoje se cumpriram. É claro que aquelas pessoas ficaram extremamente assustadas, né, com essa fala de Jesus. Mas Jesus estava dizendo, né, eu vim para que as pessoas que estão tristes, abatidas, quebrantadas, tenham vida, tenham esperança. E nós agora, como discípulos de Jesus, nós podemos levar essa esperança para estes que não mais têm. Repetindo esse episódio do Maradona na quinta-feira, aquelas pessoas correndo sem esperança nenhuma. Finalizou-se, né, o ídolo deles, acabou dentro de um caixão. Que esperança agora? Nada mais isso. Mas a esperança que nós como discípulos temos é a esperança de vida eterna. É a esperança de que Jesus voltará a este mundo e tornará esse mundo, né, um mundo feliz, um mundo em que todas as coisas serão transformadas e nós viveremos nele sem pecado. Essa esperança que deve arder no coração de cada um de nós. Né? Aí na parte agora de quarta-feira, buscando a verdade. E como que nós vamos, amados irmãos, buscar a verdade? Né? Como buscar a verdade? Muitas vezes nós encontramos aí histórias fantásticas, né? De pessoas que encontraram a verdade ao estudarem
as Sagradas Escrituras e de formas assim inusitadas, né? E veja, o texto nos diz que a Bíblia ela é também cheia de histórias curiosas de pessoas parecidas como nós, homens e mulheres que possuíam questionamentos, que possuíam medos, que possuíam esperanças, pessoas que possuíam alegrias, né? Eu pergunto, isso não é algo que acontece também nos nossos dias? No tempo bíblico, as pessoas eram parecidas como qualquer um de nós. Eles tinham seus medos, eles tinham seus questionamentos, mas eles também tinham suas esperanças. Eles também tinham suas alegrias, como nós também as temos. Temos momentos de muita tristeza, de dores, de angústia, de estresse na nossa vida cristã. Mas, por outro lado, nós também temos momentos de felicidade, de alegria, de esperança, como eles tinham também, né? Então, pessoas que, em sua própria forma, estavam buscando verdades e respostas às mais dificultosas questões da vida. É uma é um ciclo que se renova, né? Pessoas que já viveram, já passaram por essa terra, morreram, estão sepultadas, deixaram seus herdeiros, né? Esses herdeiros continuaram também a vida, né? Então, nós temos, com certeza, essas mesmas inclinações, esses mesmos problemas, essas mesmas alegrias, esses mesmos medos. Mas nós podemos, né, através disso, fazer com que possamos compartilhar esta alegria com outras pessoas, né? E é interessante, amados irmãos, de que aqui os textos, né, bíblicos que foram colocados para que a gente pudesse ler, nos diz então que quando nós buscamos, né, em oração, em adoração, nós encontraremos. Se você busca, né, a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, você vai encontrá-lo. E isso, amados irmãos, nós podemos dizer um sonoro amém. Todas as pessoas que vão com interesse de coração buscar a Deus, eles vão encontrar. Jesus disse lá, né, em São Mateus 7, verso 7, né, aquele que bater, a porta vai se abrir. Aquele que pedir, ele vai ganhar. Aquele que buscar, ele vai encontrar. Então, todos, veja, todos os que buscam ao Senhor de coração, ou mesmo sem muita fé, sem não acreditar tanto, ele vai encontrar Deus. Ele vai ter o privilégio, né, de conhecer o grande amor de Deus. E Deus, ele quer fazer exatamente isso, né? Então, como eu vos disse, né, a Bíblia então ela é cheia de histórias maravilhosas de pessoas que eram semelhantes a nós, né, em todos os aspectos. Muito bem, agora a parte de quinta-feira, compartilhando nossas vidas, né? Então é interessante, amados irmãos, aí pegando a tua liçãozinha, né? O Novo Testamento, né, a visão do Novo Testamento de que a igreja e a comunidade tomaram forma primeiramente, né, nas casas, né, nos lares dos crentes. E aqui havia então um encontro comunitário de pequenos grupos. E então eles louvavam, eles cantavam, eles oravam, eles celebravam a Santa Ceia, né? Eles aprendiam e compartilhavam as palavras de Jesus uns com os outros, né? Então a igreja primitiva, essa igreja que a gente encontra ali em Atos capítulo 2, né, era uma igreja que compartilhava
tudo aquilo que eles aprendiam com o seu próximo. E além disso, louvavam e bendiziam o nome do nosso Deus, né? Então, esses grupos de adoração também tornaram-se, né, a primeira escola da igreja, e nesses lugares, né, novos membros, veja que interessante, nesses lugares, então, novos membros eram introduzidos à Bíblia, né, e uma nova vida, então, eles encontravam em Jesus. Por isso, amados irmãos, que havia um crescimento fantástico, né, na vida daquela igreja primitiva. Mas eu pergunto, amados irmãos, será que hoje nós também não podemos repetir isso? Já pensou a tua igreja, a tua congregação, o teu pequeno grupo, né, a tua escola sabatina, sendo um lugar onde nós podemos compartilhar todos os nossos problemas, as nossas alegrias e também a palavra de Deus? Nossa, essa igreja, esse grupo, esse pequeno grupo, essa congregação, ela vai crescer de uma maneira maravilhosa, porque todos, né, estão afetados pelo amor de Jesus. E eles passam isso uns para os outros. E ainda também na parte de quinta-feira nos diz que quando ouvimos outros, né, falar da bondade de Deus, sentimos o quão bom Ele tem sido para nós. Então, muitas vezes o testemunho, né, o momento do testemunho na igreja, ele é deixado de lado, porque as pessoas pensam então que o sermão, né, é mais importante do que um testemunho pessoal. E eu vou dizer uma coisa para você, como pastor, né? Durante todos esses anos de ministério, eu tenho visto que grandemente, né, grande parte dos sermões entra num ouvido e sai no outro. E às vezes são sermões aí maravilhosos, bem preparados. Mas um testemunho contado por alguém, por um membro da igreja, aquilo cala dentro da tua mente. São testemunhos maravilhosos. Então, você vai à igreja e aí você escuta aquele testemunho e você diz: que bênção, que maravilha. Isso também pode acontecer na minha vida, né? E é aquilo como está dizendo, né? Quando ouvimos sobre as lutas e dores uns dos outros, sentimos a cura de Deus em nossas próprias vidas e experimentamos um desejo renovado de ser instrumentos de sua graça e cura. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos a igreja com o maior dos problemas que nós imaginávamos ter? E aí, no momento da oração, dos pedidos, agradecimentos, do testemunho, né? Geralmente isso acontece numa quarta-feira à noite nas igrejas adventistas, né? Aí alguém faz um testemunho, relata um testemunho, e a gente vê que o problema dele é muito maior do que o nosso. E aí o que acontece? A gente vê que muitas vezes reclamamos, né, como diz um ou outro, né, de barriga cheia, quando há outras pessoas com problemas muito maiores do que o nosso. Então, quando fomos com aquele ímpeto, né, de ir à igreja e desabafar para Deus, a gente até pede desculpas para Deus e ora por aquela pessoa que está passando por um problema muito maior do que o nosso. Então, eu quero ler aqui de novo, olha que interessante. Quando ouvimos outros falar da bondade de Deus, sentimos o quão bom Ele tem sido para nós. Quando ouvimos sobre as lutas e dores uns dos outros, sentimos a cura de Deus em nossas próprias vidas e experimentamos um desejo renovado de ser instrumentos de sua graça e cura. Que pensamento maravilhoso que acabamos de ler, né? Seja agradecido a Deus, principalmente, né, nesse ano de pandemia.
Aqui em Santa Catarina estávamos indo bem e de repente voltamos aí a estaca zero, né? Quase todo o estado de Santa Catarina na cor vermelha, pouquíssimos lugares aí na cor laranja. Parece que retrocedemos tudo, né? Mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos ajudado. E a gente tem visto, né, esses testemunhos. Então sejamos agradecidos a Deus em tudo, porque Deus é bom. Deus é bom, né? Muito bem, encerrando então aí a nossa recapitulação, né, dessa lição tão linda dessa semana, aí na parte de sexta-feira. Veja que interessante, né? Está no Desejar Todas as Nações. Cristo desapontou a esperança da grandeza mundana. No Sermão do Monte, ele procurou desfazer a obra que havia sido realizada pela falsa educação e dar a seus ouvintes uma concepção correta de seu reino e de seu próprio caráter. Sabe, queridos, quando os discípulos foram chamados por Jesus, houve uma revolução no coração deles. Imagine, os pescadores, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, eles estavam onde? Estavam ali, no mar, estavam consertando suas redes, e de repente passa Jesus e faz aquele convite, né? Vem e segue-me. E a Bíblia nos diz, o texto sagrado nos diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas dentro do coração deles havia um sentimento de que aquele que os estava chamando, ele seria o futuro rei, futuro monarca. Ele destruiria, né, com o Império Romano. E eles então seriam ministros, né, desse rei, nesse novo reino. Mas Jesus desapontou-os, né? Quando mostrou o outro lado. Ele não veio fundar nenhum novo reino nessa terra. Ele não veio aqui tirar, né, o povo judeu da opressão romana. Mas ele veio em busca dos perdidos. Ele veio libertar aqueles que estavam cativos no pecado. E isso trouxe grande desapontamento para muitos que seguiam a Jesus. Porque pensavam, né, que Jesus iria fundar um novo reino terrestre. E Jesus os desapontou, porque a sua missão não era essa. Ele veio para salvar o perdido. E essa missão de Jesus, de vir e salvar o perdido, ela se estende até nós hoje. Até os nossos dias. Cristo veio a este mundo para fundar o reino celestial para cada um de nós. Muito em breve, ele voltará a este mundo. E promete ele levar a todos aqueles que lhe foram fiéis para o reino celestial. Te pergunto nesta manhã de sábado, quer você um dia estar lá no reino celestial? Quer reinar com Jesus durante 1000 anos lá no céu? E depois descer a essa terra e essa terra ser transformada num belo jardim como era o Jardim do Éden e podermos viver a eternidade com Jesus? Que Deus realmente te abençoe, para que você sinta esse desejo. Essa é a esperança, queridos, que arde no coração de cada um de nós. Esse mundo não há mais nenhum tipo de esperança, mas em Jesus a esperança eterna. Que Deus possa nos abençoar e que possamos sentir que vale a pena servir a Jesus. Vamos encerrar cantando mais um belo hino no nosso inário. E eu tenho certeza que
Deus será grandemente louvado nesse instante. Em breve Jesus retornará a essa terra e nós teremos o privilégio, então, né, de estarmos com Jesus lá no lar celestial. Né? Muito bem, antes da nossa oração, semana que vem, já estaremos aí na lição número 10, né? Com esse título aí, Educação em Artes e Ciências, e o verso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? Teremos o privilégio, então, de estudar, e eu já te convido, né? Nesse sábado à tarde, né? Depois de você fazer o que todos os sábados estamos falando, né? Fazer o teu CRM, né? Não esqueça de preencher, você gasta aí muito pouquinho, né, de tempo para preencher, né, esse link que é de suma importância. Então participe desse momento, né, tão especial. Vamos orar então ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito agradecido por esse momento tão especial que foi o momento da Escola Sabatina. Tivemos o prazer de assistir uma carta missionária tão linda, de um milagre que o Senhor fez do outro lado do planeta, mostrando que o Senhor ama todos aqueles que lhe são sinceros. Pois ouvimos mensagens musicais, louvamos ao Senhor e recapitulamos a lição. Foi um programa maravilhoso na tua presença. Por isso queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Agora dá-nos um culto na tua presença, esteja conosco nesse restante desse sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus nos permitir, na semana que vem, no próximo sábado, né, já estaremos aí no último mês do ano 2020, né, dezembro. Se Deus nos permitir, vamos estar juntos novamente. Quero desejar a você, então, um feliz sábado, que Deus possa estar com você, que você tenha tempo para com Deus, para com sua família. Aproveite esse dia de sábado, porque ele foi feito exatamente para você comungar com Deus e também com a sua família. Portanto, um feliz sábado para você.